O tema de hoje, 2014, se perseveramos, também com Ele reinaremos. Esta é uma promessa da parte de Deus para a nossa vida. Eu peço que você abra a sua Bíblia na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Timóteo foi um filho na fé de Paulo, né? Paulo ensinou os caminhos do Evangelho, o encorajou, mesmo sendo ele uma pessoa muito jovem, ele acabou se tornando um pastor, um líder de uma comunidade. E de uma segunda oportunidade que Paulo escreveu para Timóteo, ele disse lá no capítulo 2, versículo 12, se perseveramos, também com ele reinaremos. Então que por esta palavra, Deus imprima em nosso coração a vontade dele. Vamos orar ao Senhor? Vamos pedir revelação e conhecimento desta verdade. Senhor Jesus Cristo, Deus maravilhoso, Deus bendito, estamos aqui reunidos já às 10h30 da noite, do dia 31 de dezembro de 2013, na casa do Senhor, prontos para ouvir a Tua voz, prontos, ó Deus, para abrirmos o nosso coração e recebermos de Ti uma palavra em linha com o altar apostólico do nosso ministério. O apóstolo Miguel Ângelo está lá na sede, transmitindo a mensagem sob o mesmo título. E que nesses próximos dias, Senhor, o Senhor una a palavra deste altar, a palavra do altar da nossa igreja matriz e faça de todo o nosso povo, a igreja Cristo Vive, os membros, os congregantes, os participantes da igreja, um povo que de fato e de verdade venha a reinar em vida. Portanto, desde já recebemos para nós este encargo de perseverarmos, de sermos consistentes, de insistirmos, de sermos pessoas, ó Deus, perseverantes, para que reinemos com o Senhor. Mas precisamos, ó Deus, que numa hora como esta, o Senhor encha o nosso coração da Tua verdade, da Tua palavra. E é por isso que no nome de Jesus, nós agora fazemos calar toda voz contrária ao bom andamento desta mensagem. Nós mesmos nos submetemos à voz do Senhor, a voz que vem do alto, a voz profética e sábia que vem do nosso Deus. E assim oramos no nome daquele que vive e reina, Jesus Cristo, o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E o povo mais que vencedor diga amém, amém e amém. Mais uma vez, obrigado, nosso diácono Eduardo, nosso maestro. Eu quero dizer à igreja Cristo Vive, aos meus irmãos em Cristo, em meio, naturalmente, a alguns barulhos de fogos lá fora, né? Eu quero dizer que mais um ano se aproxima. E Deus, mais uma vez, como já tem sido um costume, um bom costume do nosso ministério, mais uma vez Deus tem trazido para nós uma palavra profética de esperança. Para algumas pessoas isso pode ser uma coisa muito simples. Às vezes alguém até diz, isso é algo muito banal. Isso aí as pessoas fazem lá fora, criam mantras para viver um novo ano. Mas, amados, quando falamos de palavras que vêm direcionadas por Deus ou dadas por Deus para direcionar a nossa vida, nós estamos falando de algo que tem um potencial para nos fazer vencer grandioso, um potencial muito grande. E não é à toa que todos nós já nascemos de novo, tivemos um coração restaurado por Deus, Deus restaurou a nossa alma, nossa mente, estamos aqui sentindo a alegria da salvação. Deus fez essa obra em nós. E quando Deus se pronuncia, é porque tem algo potente para acontecer em nossas vidas. Então, mais uma vez, Deus traz essa palavra e em linha, né, com a mensagem do altar da nossa igreja matriz, está no ponto aí o slogan, né? Se perseveramos, também com ele reinaremos. E que essa figura aí da coroa, da realeza,
você pense, ela é para mim, é para eu colocar sobre a minha cabeça, é para eu reinar nesta vida. E desta vez Deus está dizendo, se você perseverar, você vai reinar. Bispo, reinar? Sequer o Brasil tem o sistema de monarquia. Então eu não poderia nem sonhar em ser o rei do Brasil, né? A não ser o rei do camarote, né? Aquele que agrega valores com seus carros, o seu dinheiro. Mas sabe em que consiste esse reinar em vida, amado? Eu peguei aqui a ajuda do dicionário, só para a gente ir pensando, né, a respeito deste assunto. E do dicionário nos diz o seguinte, que reinar significa governar na qualidade de rei ou rainha. Ok, isso aqui se encaixa em qualquer sistema monárquico, né? Qualquer país que tenha o seu primeiro-ministro como governador e tenha a figura do rei, então reinar significa isso, ter a qualidade de governo de um rei ou de uma rainha. Mas o dicionário continua dizendo, é ter também grande prestígio ou influência. O mundo aí fora não chama algumas celebridades de rei. Temos o rei Roberto Carlos, né? Ele canta Jesus Cristo, Jesus Cristo. Tem o rei Pelé, a rainha dos baixinhos, né? E já ficaram altinhos, ela continua sendo a rainha dos baixinhos. Mas por que essas pessoas são chamadas de rei, de rainha? Naturalmente, pode até haver bastante, né, idolatria a certas pessoas, mas eles em si, a maioria deles, não assumiram essa postura sozinhos. Alguém disse que eles tinham prestígio, tinham influência, se tornaram reis populares, mas se tornaram. Então, reinar significa isso, ter um grande prestígio, uma grande influência. Também significa dominar, imperar. E se a gente não está falando, naturalmente, de uma carreira que você vai ter para se tornar um político, governador e rei, porque no Brasil não há monarquia, estamos falando de outro tipo de império, de dominação, que talvez se passe até mesmo pelo mundo espiritual, onde você, como uma pessoa que tenha um cetro de governo nas mãos, impere sobre as situações da sua vida. Domine. Deus deu essa ordem para Adão e para Eva, dominai sobre a natureza. Então pense no reinar nesse sentido, como por exemplo o próprio dicionário que nos diz, é tornar-se notável. Imagina suas notas na escola, a sua classificação naquele concurso, olha o fulano passou e com louvor, passou entre os primeiros, é uma pessoa notável, significando que você estará reinando. É sobressair, é ter também, naquele sentido de reinar nos corações, é o sentido de ter a afeição ou a simpatia de todos à sua volta. Então, mesmo que seja por essa última definição, que a gente reine, que a gente tenha a afeição dos outros, que não sejamos para as outras pessoas uma persona não grata, uma pessoa que elas não gostam, mas que possamos gerar uma simpatia nos outros por nós. Então, em qualquer sentido que Deus queira falar ao teu coração que você vai reinar neste novo ano, amado, agarre-se a esta palavra. Em qualquer um dos sentidos. É claro que Deus está dizendo, se você perseverar, aí já vem o bispo com as regras, né? Às vezes a lei é dura, a regra é dura, mas é lei, né? Dura lex, de lex, né? A lei pode ser dura. Na verdade, toda a regra de Deus, ela nos chama a uma responsabilidade que por algum tempo, podem ser contrárias às nossas vontades, às nossas convicções. Quando Deus diz, se você perseverar, então já cai sobre nós uma responsabilidade. Eu vou reinar se eu for perseverante. Aliás, essa palavra profética,
ela faz parte de um contexto, né, de 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 11 ao 13, que diz assim, olha, Timóteo, eu vou lhe dizer uma coisa, e fiel é esta palavra, fiel é isto que nós pregamos. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Paulo está falando da pessoa de Jesus Cristo, dizendo, olha, se nos consideramos mortos para o pecado, então nós vamos ter que reinar, porque estamos cumprindo a nossa parte e Deus nos faz viver com ele. O versículo 12 ele diz, se perseveramos, já que ele é o rei de toda a terra, reinaremos com ele. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Isso aqui é uma coisa simples de entender. Se eu viro as costas para Deus, tem certas coisas que Deus não fará por mim, até que eu me volte para Ele. Então, se eu o nego, Ele também, por sua vez, por justiça, me nega certas coisas. Mas o versículo 13 é forte, porque diz assim, se somos infiéis, Ele permanece fiel. Eu vou repetir isso. Ainda que sejamos infiéis, não é que Ele permanece fiel. Glória a Deus. Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Paulo está dizendo, olha, Deus tem planos que Ele criou na mente dele, nos inseriu nesses planos, e Deus não pode negar-se, Deus não pode voltar atrás. Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Isso aqui não é no sentido de sermos pecadores, desvairados, sabe? De virarmos de ponta cabeça a nossa vida e Deus lá continua nos abraçando e nos acariciando. Não. Significa que nas nossas falhas, nas nossas imperfeições, nos nossos tropeços da vida, coisas que às vezes até lutamos para não fazermos ou sermos, né? Às vezes lutamos contra uma atitude, contra um vício, contra uma vontade. E ainda que tenhamos nossas imperfeições, Deus continua nos inserindo nos seus planos, planos estes que são perfeitos. Então, ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. A ideia que Deus quer mostrar aqui é que nós, apesar das dificuldades, tenhamos um foco e, possamos dizer para nós mesmos, vou fazer força para ser santo, para ser justo, para ser verdadeiro, honesto, e se eu perseverar, eu tenho uma promessa de que eu vou reinar com Cristo Jesus. Então, amados, nessa questão aqui, que aliás é muito forte, né? Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Eu quero dizer uma coisa, não é nada bom virar as costas para Deus, né? Eu sempre gosto de fazer essa representação. Deus está aqui, onde eu estou, aqui mais para o lado esquerdo, né, do púlpito, Ele está aqui, lidando com você que está ali, Ele fala contigo, Ele se pronuncia, Ele envia bênçãos para você, Ele é perfeito, está de braços abertos, e você está aqui em comunhão com Ele, lidando com Ele, recebendo dEle bênçãos, e às vezes, por algumas situações, nós viramos as costas para Deus e o abandonamos. Você pensa que Deus aqui olha para a gente e diz, tá de mal, dá o dedinho aqui, vou virar as costas também. Não. Deus continua aqui intacto, esperando o nosso retorno. Ele é tão maravilhoso, Ele é tão bondoso, que ainda que viremos as costas, Ele aguarda o nosso retorno. Por isso que Deus tem perdão, por isso que Deus tem misericórdia, por isso que Deus tem graça sobre nós, por isso que Deus te favorece, amado, além do que você precisa, além do que você merece, além do que você pode conquistar pela própria força. Deus é o teu abençoador. Então, por isso eu digo, não é nada bom virar as costas para Deus, porque a gente perde tempo na vida. Agora, quando alinhamos nossos pensamentos com o que a Bíblia diz, quando em vez de virarmos as costas, nós vamos em direção a Deus e pedimos, conforme cantamos há pouco, seja feita a tua vontade. Amados, quando nós submetemos as nossas vontades à vontade de Deus, quando andamos e vivemos pela fé somente, não pelas superstições,
E quando perseveramos na fidelidade, nós reinamos nesta vida. O Deus que tem comunhão conosco nos abençoa e nos torna reis e rainhas nesta terra. Eu quero ouvir um amém para isto. Aleluia! Quando somos fiéis, Deus nos faz reinar nesta vida. Você sabe, é como aquela tese que Paulo explicou para os romanos, falando do pecado original e tudo mais. Em Romanos 5,17, ele diz assim: se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Ele estava aqui explicando no contexto que Adão pecou diante de Deus, errou, por conta dele toda a raça humana já nasce debaixo de um peso do pecado. Depois Deus nos resgata, Deus pronuncia a cada um de nós, Deus fala ao nosso coração, e ele está dizendo, olha, ainda que a morte tenha reinado sobre todo mundo, e todo mundo nasça com uma carne frágil, uma carne de pecado, com pensamentos, com concupiscências, diz que quando nos achegamos para Cristo, reinamos com Ele. Aí a gente pode pensar de novo, né, naquela questão assim, o que é reinar? É ter prestígio, é ter influência, é imperar, é dominar, é tornar-se notável, é sobressair, é ser a pessoa que se destaca no meio empresarial, no meio da vizinhança, no meio dos colegas de trabalho, é ter a afeição ou a simpatia dos outros. Isto é reinar. E Deus quer que neste novo ano, né, que comece agora isso também, Deus quer, amado, que você se torne gente boa. Que as pessoas olhem para você e digam, esse cara aí é gente boa. É gente fina, é confiável. Ou seja, é um rei, é uma rainha. Ajeita aí a coroa, amado, que pode estar meio torta aí, ajeita aí a coroa. Você é um rei, uma rainha. Amado, amada, para Deus, você já é um rei. Amada, você já é uma rainha. Apocalipse 5:10, João teve visões de Deus. E Apocalipse, um livro muito misterioso, né? Mas no meio das visões ele disse, olha, o povo que estava lá diante do Senhor, aquela grande multidão, os sacerdotes, os anciãos cantavam para Deus dizendo, para o nosso Deus constituíste reino e sacerdotes. Ele dizia, João, lá no Apocalipse, depois você leia em casa, sabe? Lê depois da passagem do ano, sabe? Porque se você misturar Apocalipse com os fogos de artifício, dá uma coisa alucinante. Eu estou brincando. A palavra diz que os sacerdotes e os anciãos, os 24 seres viventes, em torno do trono de Deus, diziam, Deus constituiu ao povo dele reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Isso aqui foi uma visão de futuro que João teve lá há 1900 anos atrás. Já se cumpriu isso na nossa vida, amado. Deus já fez de você uma pessoa que faz parte da realeza dele. Apocalipse 17:14, quando diz da besta, do anticristo, né, do falso profeta, e pelejarão eles contra o cordeiro, contra Jesus, e o cordeiro os vencerá, pois esse cordeiro é o Senhor dos senhores, ele é o rei de outros reis. Deus está falando que somos reis e Ele é o Rei dos reis. Vencerão os chamados, eleitos e fiéis que se acham com Ele. Então, levanta aí a sua mão e diga, eu sou um eleito de Deus, eu sou um fiel a Deus, eu sou justo, eu sou um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, e eu vou vencer com Ele, pois eu me acho junto a Ele. Ele venceu a besta, o falso profeta, e vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com Ele. Você, você e você. Toda peleja maligna será vencida. Será vencida, amado. Acredite nisto. Então, em 2014, daqui a 1 hora estaremos lá. Em 2014, reine sobre esta terra, governe.
vença, cresça, avance, conquiste. É Deus quem vai fazer você reinar. Mas reine com aquela sobriedade e com aquela sabedoria que só um rei sabe ter, né? É como o exemplo que a gente tem de alguns países que há o sistema de monarquia. Aliás, só abrindo um parênteses aqui, eu não anotei isso aqui para falar, mas alguns anos atrás, a Espanha, com toda a Europa passando por crises financeiras, a Espanha resolveu fazer um voto lá, uma votação, para ver se eles tiravam o sistema monárquico ou não, porque gasta-se muito dinheiro com os reis, com os príncipes. Você sabe que pela honra e pela dignidade de ter um rei no seu país, 80% da população da Espanha votou a favor de continuar com a monarquia. O país assumindo o fato de que se gastava bastante dinheiro com a monarquia. Mesmo assim, o povo disse: queremos ter a figura da realeza. Porque são pessoas dignas. São pessoas que, às vezes, mesmo nascendo lá com um sangue azul, né, que se tornam príncipes. Você sabe, um príncipe, se ele for um rebelde, se ele não for ensinado a ter classe, ele não vai herdar o trono. Eles dão um jeito de colocar o irmão mais novo. Então, que você reine com esta sobriedade e sabedoria que só um grande rei tem. Mas, bispo, não tive chance de ser muito bem educado. Amado, começou hoje a tua grande carreira de rei e sacerdote, de rainha, de uma pessoa, sabe, que mostra a glória de Deus nesta terra. E eu quero lhe dar 5 dicas aqui, para você buscar esta sabedoria de um grande rei, ser uma pessoa de classe, né? Primeira dica, busque essa verdadeira sabedoria. E eu digo, a verdadeira sabedoria está na palavra de Deus. Eu quero ter um nível espiritual de vida, uma classe de vida espiritual digna de ser chamado de rei e sacerdote. Amado, apegue-se à Bíblia Sagrada. O Salmo 119 diz assim: não me aparto dos teus juízos, as tuas palavras, pois tu me ensinas. Versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Então, quer começar com o grande manual de instrução de Deus para que você seja uma pessoa da realeza, tenha classe, tenha sabedoria, apegue-se às verdades da Bíblia Sagrada. Segunda coisa, antes de você agir, ore, peça sabedoria a Deus, amado. Não saia fazendo tudo que der na cabeça, sabe? Tudo que você achar que é melhor, não. Pare um pouco, mesmo que sejam projetos que você diga assim, são projetos que não tem nada a ver com a vida espiritual. É coisa profissional, é coisa do meu dia a dia. Eu que fui lá, fiz o curso, agora me aperfeiçoei na faculdade. Eu quero botar esse projeto para frente. Amado, eu vou te dizer uma coisa. Toda a sua vida tem a ver com a questão espiritual. Então, mesmo aquelas coisas que pareçam ser mais distante da vida com Deus, acredite, Deus pode te dar a direção certa. Então, antes de agir, ore. Peça sabedoria. Tiago, o apóstolo, ele disse assim no capítulo 4, versículo 13. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano, negociaremos, teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Vocês não sabem o que vem amanhã. Sois apenas como neblina que aparece por instante, logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Sabe, até mesmo projetos profissionais, se eu saio do país, se eu não saio, se eu mudo de estado, se eu mudo de profissão. Às vezes a gente põe uma coisa na cabeça e diz, eu vou botar para quebrar. Alguns dizem, empolgados, né? Vou arrebentar a boca do balão. Mas antes de assumir um compromisso e de responsabilidade só seu, coloque nas mãos de Deus e pergunte, Deus,
é essa a direção? Em vez de dizer, eu vou fazer e acontecer, devias dizer, se for a tua vontade, não só vou viver, como vou fazer tal e tal coisa. E aí é maravilhoso, quando você percebe que Deus diz assim, isso não, isso sim, vai em frente. Ah, vai em frente, mas olha, cuidado com o caminho. É maravilhoso perceber o quanto Deus nos dá sabedoria. É com esta sabedoria que você vai reinar em vida, amado. Que a tua vida vai crescer, que você vai ter dignidade, que você vai começar a ter prestígio, e quando você perceber, você será condecorado, será coroado, e alguém vai dizer, opa, esse cara aí tem muito valor. Mas lá atrás você pediu a orientação, Deus, se for a tua vontade. Terceira dica que eu lhe dou dessas 5, esqueça o que aprendeu com o mundo e as ideias do mundo. Romanos 12:2 diz assim, não se conforme com este século, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Isso aqui é uma coisa simples de entender. Às vezes nós pensamos, por conta do nosso aprendizado, que o mundo é do cão, é do mais esperto, é do mais forte. Quem puxa o tapete e dá rasteira nos outros é o mais sábio. E a gente vai nessa, sabe, massacrando um, passando por cima de outro. Dizemos para nós mesmos que não podemos dar mole. Dizemos para nós mesmos que não somos bananas, né? Às vezes aprendemos algumas coisas e que, quando agimos desta forma, machucamos muita gente. Passamos por cima das pessoas sem pensar nas consequências. Eu sei que às vezes é duro você ver alguém te passando a perna. A vontade que dá é de se vingar, de fazer força contrária, de ir juntar a patota, ir para cima, criar um esquema mais forte, um esquema mais sagaz. Mas, amado, não se conforme com o que o mundo tem apresentado para você ou tem feito contra você. Sabe, o Tiago disse assim no capítulo 3, versículo 15, agir dessa forma não é a sabedoria que vem lá do alto, não. Pagar na mesma moeda, se vingar, sabe? Não, achar que as pessoas têm que se curvar diante de você, pisar todo mundo. Não, essa não é a sabedoria que desce lá do alto, mas isso aí é coisa terrena, é animal, é demoníaca. Pois onde há inveja, sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisa ruim. Se você tem ciúme, inveja, se você diz, não, agora eu vou botar para quebrar, sentimento de facção, né? Tudo isso traz uma negatividade muito grande. A sabedoria, porém, lá do alto, então, para sermos da realeza, nós temos que agir com esta sabedoria, né? A sabedoria que vem lá do alto é primeiramente pura, depois é pacífica, é indulgente, é tratável, é plena de misericórdia, plena de bons frutos, é imparcial. Não fica em cima do muro também, dizendo, deixa todo mundo se pegar. Não, a pessoa fica do lado da verdade. Ela é sem fingimento. Então, que a gente não coloque máscaras para falar com o patrão, ou com colegas de trabalho, ou com um gerente. Que a gente coloque tudo, sabe, às claras, tudo que é verdade seja dito. E que depois Deus faça a parte dele, porque é Ele que diz assim, se você perseverar, você vai reinar. É uma perseverança do lado da justiça. É uma perseverança do lado da verdade. É ser uma pessoa consistente do lado daquilo que é puro. Olha aí, o trato, né, de quem é uma pessoa chamada para ser da realeza é um trato que é puro, pacífico, tratável, cheio de misericórdia, cheio de bons frutos, sem fingimento. Que a tua vida seja assim, amado. Mas, bispo, pisaram no meu calo e eu ainda tenho aquele sentimento que eu vou me vingar. Tira isso do teu coração. Persevere na bondade, e aquele que perseverar vai reinar. O quarto ponto que eu quero lhe dizer, quanto mais comunhão você tiver com Deus, mais sabedoria haverá para a sua vida, amado. O Salmo 101 diz assim, Salmo 1, versículos 1 ao 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios,
Não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra de Deus. Na sua lei, medita de dia e de noite. Ou seja, quanto mais comunhão com Deus, mais sabedoria te é dado. Versículo 3 diz assim: é como árvore plantada junto à corrente de águas. No devido tempo dá o seu fruto. A folhagem não murcha e tudo quanto ele faz. Está falando de você, né? Está falando da sua história. Tudo quanto você fizer será bem sucedido. Aleluia. Em último lugar, em quinto lugar, desperte-se e ande como sábio. Eu quero ser um desses reis que vão reinar em 2014, para o resto da vida. Amado, desperte-se para isso, buscando a vontade de Deus. Esteja atento à voz do Senhor. Efésios 5,14 diz assim: desperta, ó tu que dormes. Eu já aproveito para acordar os irmãos que estão dormindo, que, claro, já são 11 horas da noite, né? Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos, Cristo te iluminará. Ele vai dar clareza, Ele vai iluminar os seus pensamentos. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, sim como sábios, remindo o tempo. Sabe, aproveite o tempo para fazer o que é correto, porque os dias já são maus mesmo. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, esteja alerta para saber qual é a vontade do Senhor para a tua vida. Ah, mas bispo, eu sou uma pessoa muito simples. Bispo, pera lá, eu não quero reinar sobre nada ou sobre ninguém. Eu sou simples. Amado, olha aqui nos meus olhos. Olha, reine sobre a doença. Usando o nome de Jesus Cristo. Assuma um posicionamento, uma posição de estar curado pelas chagas de Cristo. Que você seja rei ou rainha, ainda que seja nestes termos. Reine sobre os fracassos da vida. Ah, eu sou simples, eu não quero reinar. Amado, amada, ouça. Reine acima daquelas situações que tentam te derrotar. Levante-se contra aquilo que tenta abater a sua vida, abater o teu coração. Às vezes uma situação que te deixa triste, sabe? Passe por cima disso. Reine. Reine e governe através de Jesus Cristo, que já venceu a morte por você. Acredite, os seus sonhos poderão se tornar realidade neste novo ano. Ouça Deus lhe dizer, amado, você vai reinar. Ouça Deus te dizer, se você perseverar, você vai reinar comigo. Você pode estar ouvindo o meu timbre de voz, as minhas pregas vocais aqui agitadas, mas é Deus falando ao teu coração esta noite. Você vai reinar neste ano de 2014. Então, naqueles teus pensamentos, naqueles teus pedidos, naqueles sonhos que você tem, amado, entregue eles para Deus e pense, Deus vai fazer além do que eu estou pedindo ou pensando. Isso é peculiar a Deus. Efésios 3:20 diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Então confie nisto aqui. Ah, mas bispo, as coisas não estão se encaixando muito bem na minha vida. Deus vai fazer tudo se encaixar. Deus pode muito mais. Ele pode fazer o infinitamente mais. Coisas que nós nem imaginamos, nem conseguimos medir. Como é que vai acontecer o milagre? Deus pode fazer. Então, na hora de você estabelecer sonhos, metas, um objetivo aí para esse novo ano, ou quem sabe para daqui a 5 anos, quem sabe você em 2014 esteja pensando, eu vou lá fazer aquela faculdade, eu vou tentar o financiamento da minha casa própria, eu vou ter um veículo. Então, amado, esses sonhos todos, coloque nas mãos de Deus e assuma essa postura, né? Ajeitando a coroa aí na cabeça de ser um rei e uma rainha. Se perseveramos, com Ele reinaremos. Eu vou terminar. A hora já se adianta, né? Já são agora 11, quase 11h10. Nós vamos louvar ao Senhor, vamos celebrar a ceia e teremos ainda uns meia hora de cânticos de alegria até a chegada de 2014. Teremos uma queima de fogos aqui fora depois, hein? Oferecida pelo Flávio. Eu quero terminar
falando do exemplo de um sonhador. Já que podemos sonhar em sermos da realeza, eu quero lhe falar do exemplo de José. José fez isto, ele sonhou um sonho de Deus para a vida dele. Se você seguir aqueles parâmetros que eu acabei de lhe dizer, pedir orientação a Deus, colocar nas mãos de Deus, ter mais comunhão com Deus, Deus vai fazer brilhar dentro de você o que Ele quer para a tua vida. Logo, os teus sonhos serão sonhos vindos da parte dEle. Quer coisa mais segura do que sonhar um sonho que Deus te deu? Porque se foi Ele que deu, Ele vai cumprir. José fez isso. Ele sonhou um sonho de Deus para a vida dele. Ele desejou algo bom da parte de Deus para a vida dele. Ele teve um sonho. E o livro de Gênesis, no capítulo 37, versículo 5, diz assim: teve José um sonho, e alguns dizem que esse foi o problema, né? Que ele relatou aos seus irmãos o sonho, e por isso o odiaram ainda mais. Tem gente que diz assim: não fala do teu plano, não fala do teu desejo, porque vem alguém e põe olho grande. É que eu vou te dizer uma coisa, o pai de José e a mãe de José, sabe, agradavam ele bastante. Ele era um filhinho de papai. De certa forma, ele estava aprendendo a ser um príncipe e um rei. E é o que Deus vai fazer com você a partir desse momento. Te educando, te disciplinando, te dando, sabe, uma elegância de vida. Não estou falando de questões só de roupa, não é, sabe, ser uma pessoa digna. Nós estamos aqui aprendendo a ser príncipes para reinarmos. De certa forma, José era, né, agraciado com isso por parte do pai e da mãe. E os outros irmãos, o pai botava para trabalhar. E dizia para José: olha, o teu trabalho, ele também trabalhava, o teu trabalho é supervisionar os irmãos. Pronto. Ele teve lá um sonho e ele falou para os irmãos começaram a ter mais ódio dele, porque ele disse assim: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. Os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Versículo 8. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? Você vai ser o reizinho dessa casa? O rei da família? O rei da cocada preta? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Amados, os sonhos de José, eles geraram uma revolta de seus irmãos. Os irmãos de José resolveram matá-lo. A coisa estava tão grave que resolveram, não foi só puxar o tapete dele, não, resolveram matá-lo. Os irmãos queriam matar José. Só que o sonho que ele teve foi dado por Deus. E a última palavra em qualquer ameaça que você tenha é a de Deus. Ainda que alguém queira tirar a tua vida, Deus é quem te defende. Então, Deus estava com José. Deus estava com ele. Os irmãos acabaram vendendo ele como escravo. Ué, bispo, Deus estava ou não estava defendendo? Estava. Tanto que ele não morreu. Você tem que ver o lado bom da história, mano. Poxa, mas ele foi expulso, foi vendido, foi jogado num buraco. Mas ele não morreu. José continuou vivo. Prova de que Deus estava com ele. Você sabe, ele continuou sonhando. Ele acabou sendo deixado no Egito. Então lá no Egito ele foi comprado por Potifar, que era um comandante da realeza lá do faraó. Tudo que chegava às mãos de José, mesmo sendo um servo, né, um escravo, tudo era abençoado, tudo era multiplicado. As pessoas viam excelência no trabalho dele. Não é porque alguém te dá um pequeno trabalho para fazer que você tem que fazer de qualquer jeito, não. Não é porque o patrão não está vendo que você tem que, sabe, fazer corpo mole, não. Faça tudo com excelência. Você é um rei, meu amado. Você é uma rainha. Se nesse ano vamos reinar conforme esta palavra profética, então é hora da gente ajeitar aí a nossa vida, o manto, né, da realeza, estarmos com uma postura real. Então ele abençoava tudo, tudo era multiplicado, tudo era próspero, ele era bonitão, sabe? Tipo o bispo que vos fala nesse momento. Ele era um pão. Ele era bonitão. Aí a esposa do patrão dele ficou afim dele. Prato feito para muita gente que diz: meu patrão
não está cumprindo com o papel dele. A patroa mesmo, né, que era a mulher do patrão, está me querendo, toda se querendo, toda... É agora. Não, José, ele foi fiel até mesmo ao patrão. Não saiu com a mulher do patrão. Então, ele foi fiel a Deus, foi fiel ao patrão, ele foi uma pessoa consistente, ele foi uma pessoa perseverante. Ele não tirou do pescoço a fidelidade, como a Bíblia diz em Provérbios 3:3, né? Não te desamparem, benignidade e fidelidade. Ata no pescoço, escreve aí na tábua do coração. Você vai achar graça e boa compreensão diante de Deus e diante dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece que Deus está nos teus caminhos. Olha, Ele vai endireitar as tuas veredas. Aliás, Provérbios 28:20 diz assim: quem é fiel é cumulado de bênçãos. Só que a mulher do Potifar disse que ela agarrou José, as roupas dele se rasgaram nas mãos dela. Ela disse que José tentou agarrá-la. Aí o Potifar disse: agora você tem que ser preso. Foi uma coisa meio dramática, né? Mas ele era um homem fiel. O homem fiel é cumulado de bênçãos. Pode não ser no primeiro momento, mas Deus escreve uma história sempre perfeita. E Ele nos insere nesses planos perfeitos. Então Potifar foi enganado pela sua mulher, ouviu aquela história dramática. Sabe, amado, eu sei que José sofreu bastante, mas Deus ainda assim era com ele. Eu sei que você pode estar sofrendo bastante, mas Deus é contigo, amado. Até que chegou um tempo que ele tinha revelado um sonho de um copeiro lá na prisão e disse: olha, você vai estar diante do rei. E, sabe, na prisão José interpreta o sonho do copeiro e do padeiro. Os dois estavam presos, né? E conforme as interpretações, o padeiro foi condenado. Ele disse: você vai ser condenado pelo faraó. O copeiro seria reabilitado para o serviço. E ele ganhou uma fama de uma pessoa que conseguia decifrar sonhos. Essa fama chegou diante do rei do Egito, Faraó, que teve um sonho perturbador, sabe? Ele não sabia decifrar aquilo. Faraó manda chamar o prisioneiro José. Ele interpreta os sonhos de Faraó, ainda lhe diz o que deveria ser feito. Olha como ele foi crescendo, né? Era uma pessoa digna. Ele atraía o respeito dos outros. Ele era um prisioneiro que era rei. Na verdade, nasceu para ser rei. Faraó, o rei do Egito, se admirou com a sabedoria de José e pôs José sobre o seu reino. Olha até onde ele chegou, amado. Com toda dificuldade. Diz aqui que o Gênesis 41, o conselho foi agradável a Faraó, a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: olha, visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa. O rei do Egito estava falando do seu reinado. Literalmente, José, de um prisioneiro, de uma pessoa que foi passada para trás pelos irmãos, se tornou um governador, um rei. E você pode, amado, nesse novo ano, reinar sobre as situações negativas da tua vida. Ele disse: você vai administrar, eu ainda serei considerado rei, mas você é que vai mandar em tudo, viu, José? Disse mais Faraó a José no 41, vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Deus tem ou não tem planos perfeitos, amado? Tem. Vou repetir aquela frase lá do início. Mesmo com nossas imperfeições, Deus ainda assim nos inclui nos seus planos que são perfeitos. Então, daí José viu o seu sonho realizado. Passou 20 anos, mas o sonho foi realizado. Sabe, ele podia ter pagado o mal com o mal, chamado os irmãos, sabe, na terra lá dele, porque os irmãos passaram fome, tiveram que comer nas mãos do Egito. Ele podia se vingar,
Mas aí Pedro dá aquele conselho, né? 3:8. Finalmente, sejam todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Vamos fazer como José, não pagando mal por mal, injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção, como se estivesse recebendo uma herança. Então, seja fraternal, seja compadecido. Não se vingue de ninguém, deixe Deus fazer a obra grandiosa na tua vida. Não vá atrás de quem te feriu para ferir, mesmo que você esteja por cima da carne seca. Não vá atrás. É como Romanos 8:28 que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até aquilo que foi ferida para o teu coração, amado, vai cooperar para o teu bem. Então, persevere na humildade, persevere na pureza. Olha aí o tema de hoje, né? Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Sabe, que você ouça esta voz, que você acate a esta voz. O Salmo 95 diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Faça o que Deus está te pedindo, para amar, para perdoar, para ser compassivo. E se você for perseverante nisso, você irá reinar, meu amado. Estabeleça caminhos. Eu vou terminar agora em 2 minutos para nós orarmos e celebrarmos a ceia. Estabeleça caminhos, sonhos, metas, alvos. Procure alcançar o máximo que você puder alcançar. Não adie mais nada, mas coloque todos esses sonhos nas mãos de Deus. E no que depender de você, coloque toda a tua energia e toda a tua força nesses sonhos. Se você perseverar, você vai reinar. Eu vou terminar com um texto de Eclesiastes que diz: para aquele que está entre os vivos, há esperança. Então, está chegando mais um ano, temos 40 minutos para a chegada desse novo ano. E aqui diz: se você está vivo, há esperança. Teus sonhos podem se realizar, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Às vezes queremos ser muito ferozes, leões, mas mais vale um cão vivo que um leão morto, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Sabe, amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. E a gente fica se matando por isso, né? Ai, porque fulano me roubou, fulano me tirou. Amor, ódio, inveja, a gente se mata por isso. E diz o versículo 7, vai, faz uma coisa, come com alegria o teu pão, bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Deixa as brigas, as guerras de lado, o ódio de lado. Amado, fique tranquilo, Deus está no controle, Deus já tem coisas preparadas para você, Deus se agrada das tuas obras. Em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes, que o pecado não esteja perto de você, que a impureza esteja longe, jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Não precisa de óleo, né, da oliveira para ungir. Você tem o óleo, que na verdade é o símbolo do Espírito Santo. Então, que o Espírito Santo te ilumine a mente, que não falte esse óleo. De manhã, na hora de sair de casa, Espírito Santo, tu és a minha unção. Receba isso por fé. Goza a vida com a mulher que amas. Todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier a mão para fazer. Aí é a grande dica, a chave dessa mensagem. Faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Se tem projetos, conhecimento, sabedoria, visão de Deus, amado, faz com toda a tua energia. Seja perseverante. Por isso Deus está nos dizendo que se perseveramos, também com Ele reinaremos. Assuma isso para você, para esse ano de 2014. Levante aí a sua mão e diga: eu vou reinar e governar com Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Assim seja. Assim disse o Senhor. Se perseveramos, também com Ele reinaremos.
Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus.